Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O que vem a ser onde Paulo dizia, por acaso posso dizer, sou de Paulo, sou de Apolo? Na verdade, só há expiação pela culpa dos pecados através do sangue do Cordeiro, e ele é o único que derramou o sangue por amor daqueles que nele depositam confiança e creem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, a palavra diz, não há mais mestre entre vós, e a ninguém chamais de pai sobre a terra, no âmbito de pai, no sentido espiritual. Ninguém, aqueles que ensinam que gerou filhos, isto é uma heresia diante do Senhor. João Batista, que gerou discípulos para si, a palavra diz que a luz do qual ele recebeu autorização no ventre da sua mãe pelo próprio mestre, do qual disse, João Batista foi grande profeta, mas sabemos que aquele que é grande aqui, ele é pequeno no reino dos céus. Temos que ser o menor e estar servindo o nosso próximo para ser grande no reino dos céus. E ele permitiu com que sua luz desvanecesse quando fez discípulos para si. E assim, quando manda chamar, envia um dos seus discípulos a perguntar para Jesus se era ele que havia de vir ou havíamos de esperar outro quando esteve preso. E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa por conta da incredulidade. Temos que vigiar, porque a ninguém chamais de pai espiritual aqui na terra e ninguém fazeis filhos. Porque na verdade, espiritualmente falando, o que gera a família de Jesus é o próprio Evangelho, o anúncio do Evangelho, que o pecador se arrepende, tem a expiação pela culpa dos pecados através do sangue derramado. A palavra, que é viva e eficaz, quando exercitada, ela purifica do interior para fora, santifica, e o Espírito adverte para permanecer no caminho, pois aquele que não acata as advertências do Espírito permanece à beira do caminho. Por isso, aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse, este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, e o Filho disse, ide anunciai o Evangelho. Quando se anuncia a verdade, se gera a família de Jesus. Bem-aventurada aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados e são acrescentados ao corpo de Cristo, o pão da vida. Aonde, lembrando sempre que ninguém aqui é pão, mas sim a massa, sendo ele o pão da vida. Ele é o cabeça da igreja, e nós como noiva, unidos numa só fé, num só propósito, num só coração. Ele é o mestre, ele é o rabi, nós somos colaboradores, usamos com o coração voluntário os dons que ele nos capacita, segundo as orações, orando por todos os santos e pecadores, para que venham se arrepender e alcançar a família de Jesus. Mas, como sempre digo aos irmãos, não somos mestres, nem tampouco pregadores, nem tampouco pastores e nem tampouco mercenários, mas aqueles que anunciam tudo em conformidade segundo o seu Espírito. E através desse anúncio, aqueles que acatam essas advertências, se gera a família de Jesus, que são os que permanecem num só batismo, batismo de fogo, recebem o Espírito de Cristo, do qual Deus envia em nome de Jesus e recebe o batismo,
e segue acatando as advertências do Espírito e permanecendo segundo aquele. Ele é o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Assim como o Pai nos atrai até Ele enviando o Espírito em seu nome, o seu Espírito é fiel e verdadeiro para nos manter apartados de toda injustiça até o fim e nos conduzir às regiões celestiais, pois Ele nos coloca as palavras em nossa boca, assim como as ações, tudo em conformidade para mantermos apartados de toda injustiça. Por isso estamos apartados, pois não aprendemos de ondas teológicas, de doutrinas meramente humanas, palavras destituídas de sabedoria, mas aprendemos por revelação divina. E aquele que tem a revelação divina, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como alcançamos a libertação, anunciamos para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Por isso, arrependei-vos e buscai aquele que é santo e irrepreensível, aquele que é possível de manter sempre nós apartados de toda injustiça. Não assentamos à mesa com os escarnecedores e nem tampouco os zombadores, e nem tampouco somos influenciados segundo as atitudes dos pecadores, mas estamos aqui para influenciá-los a vir para a luz, assim como alcançamos a luz verdadeira. E assim perseverai em mais um dia. Se quiseres receber algo, buscai do alto, porque ninguém pode receber algo a não ser por aquele que tudo opera a própria sabedoria. Lembrai-vos quando Eliseu queria porção dobrada de Elias, e Elias lhe disse: dura coisa me pediste, se veres o que vai acontecer aqui, certamente receberás. Porque Jesus é a glória da segunda casa, Ele é aquele que enche a casa da glória, porque tudo, a unção que despedaça o jugo, tudo procede dele, e ele concede a medida com aqueles que buscam, e ele agrada daqueles que buscam e revela para aqueles que perseveram. Lembrai-vos que Eliseu atravessou de volta o rio Jordão com a capa. A capa é a incredulidade, do qual deve se lançar fora a capa da incredulidade. Ficou no leito de enfermidade, aonde a palavra diz que delirou quando o rei de Israel terreno chegou e perguntou pelas carruagens. Mas sabemos que o Israel é o príncipe de Deus, que foi ungido no Monte das Arábias como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, o único mediador entre Deus e homens, aquele sim que tem as carruagens celestiais, aquele que tudo opera e executa. Por isso, revesti-vos sempre do alto, buscai a sabedoria pura, viva e eficaz, mais fina e valiosa do que as finas joias, do que os rubis, aonde está o nosso tesouro, está o coração, e a sabedoria é o nosso tesouro, aonde ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido, o espírito quebrantado, ele compartilha a honra, a glória e a imortalidade com aqueles que perseverarem até o fim, assim nos diz o Senhor.